Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui estar falando um pouco mais sobre voz, isso mesmo, discernindo as vozes, isso. Como que eu faço, irmã Raquel, para poder discernir as vozes? Eu já tive algumas experiências e essas experiências eu quero aqui compartilhar, né, com todos vocês, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta, eu oro pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe, amada igreja, que esses dias eu estava me lembrando que em alguns momentos da minha vida eu percebi algumas vozes. E essas vozes, pela graça, a bondade infinita de Deus, eu pude discernir naquele momento que voz era aquela. Sabe que alguns anos atrás eu estava conversando com uma pessoa e é algo muito bom isso, viu? Algo muito bom e muito importante para nós, né, seres humanos, servos e servas do Senhor, sempre pedir a Deus o dom do discernimento de espírito. E apóstolo Paulo ele vai dizer: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Se você é espiritual, se você está andando em espírito, se você está caminhando, peregrinando em espírito, se você tem um contato, uma intimidade, um caminhar diário com Deus, automaticamente você vai começar a discernir os espíritos das pessoas e também as vozes que vêm até você. E antes de começar a falar dessas vozes, eu quero ler, né? Eu quero ler aqui em Gênesis, para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler aqui em Gênesis, é uma palavra muito conhecida, Gênesis no capítulo 3, onde nós temos ali um diálogo da serpente junto com a Eva, todos sabem, e eu quero ler aqui como está na íntegra. Gênesis, no capítulo 3, no verso 5, vai dizer assim, porque Deus sabe, o verso 4, vou começar aqui a partir do versículo 4. Então a serpente disse à mulher, essa daqui é a voz da serpente falando: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa voz que está aqui registrada no texto sagrado é a voz da serpente, é a voz do mal, é a voz do iníquo, é a voz daquele que odeia o ser humano. E sabe que algo muito importante na nossa vida é nós discernirmos as vozes. Existe a nossa voz, que é a voz da nossa consciência, é a voz do diálogo interno, e essa voz, amada igreja, ela pode ser mudada, ela pode ser alterada, a voz do diálogo interno. Tem pessoas que só vivem tristes, têm uma baixa imagem, uma baixa estima, porque muitas das vezes o diálogo que ela tem internamente é um diálogo de depreciação. Que voz é essa, irmã Raquel? É a voz do próprio eu, é a voz da consciência, esse diálogo interno.
E uma das formas, né? Você que tem um diálogo interno não muito bom, uma das formas é que eu quero dar uma dica de você transformar esse diálogo interno. Primeiro, é através da leitura da palavra de Deus. E quando eu falo leitura, eu não estou falando de um versículo, de 2 versículos, de 3 versículos, não. Eu estou falando aqui de no mínimo 20 capítulos por dia. O ideal mesmo são 40 capítulos por dia. Esses 40 capítulos são capítulos que vão mudar não somente o seu interior, o seu interno, o seu diálogo interno, como também vai contribuir para a libertação, né? Porque a libertação ela vem principalmente através da lavagem da água da palavra. Esse negócio de ficar expulsando o demônio, expulsando o demônio, expulsando o demônio e não orientar a pessoa, o homem, a mulher, o jovem, a jovem, a ler os 40 capítulos ou 20 capítulos, o ideal perfeito são 40. A pessoa está fazendo um grande mal, expulsando, exorcizando, porque a Bíblia vai dizer que quando sai um demônio, quando ele volta, se a casa não estiver limpa, adornada, habitada do Espírito Santo de Deus, esse mesmo demônio ele volta e ele ainda traz mais 7 piores. Por isso que nunca é bom, amada igreja, expulsar um demônio, mandar o demônio embora em nome de Jesus e não haver esse preenchimento, essa leitura da palavra, esse cuidado. E aí requer disciplina. É tanto que João vai dizer, né, sobre a lavagem da água da palavra, porque a palavra, ela limpa, ela regenera, ela purifica, ela dá pureza. Então a primeira voz, uma das formas, né, de você mudar, né, a voz interna, o teu diálogo interno, é você de mudar isso através da leitura da palavra. Então a primeira voz é a voz do eu. A segunda voz é a voz de Deus. Irmã Raquel, é a voz de Deus. A voz de Deus. A voz de Deus é uma voz mansa. A voz de Deus é uma voz tranquila, que dá calma. Essa voz, ela é uma voz que nos dá segurança para tomar decisões. Como que é isso, irmã Raquel? Se você precisa ir a um lugar, se você precisa tomar uma decisão, se você está sendo influenciado a tomar tal atitude, se você não sentir paz, não é de Deus, porque o próprio Deus, ele, através da pessoa do Espírito Santo, ele é o príncipe da paz. A paz, ela deve ser o árbitro. Se não está tendo paz, se está tendo inquietação, se você não está sentindo quietude, paz, não é de Deus. Não é para tomar decisão nenhuma, ou então aguardar e esperar. E essa voz de Deus, ela vem através da palavra, e é aqui que eu quero contar a minha experiência, né? Eu já tive algumas experiências de estar conversando com pessoas, eu não sei se vocês vão acreditar, eu já tive experiências de estar conversando com pessoas e eu tá ali, né, conversando com um amigo, com uma amiga, com uma pessoa, com um familiar, ou com alguém da igreja, né, um amigo, uma amiga de oração, e de repente no diálogo, na conversa, a pessoa soltar uma frase
eu fico ligada. Irmã Raquel, tu fica ligada? Eu fico. Quando eu fico ligada com o pensamento ligado em Deus, né? Porque quando Paulo vai dizer orai sem cessar, não é você estar 24 horas de joelho, não. Mas é você estar com o pensamento ligado no trono da graça. Então eu fico ligada. Até na rua, quando vou fazer algo. Eu não sei você, mas eu já tive experiências de estar conversando com alguém e esse alguém, em uma frase, me dá a resposta de uma oração que eu fiz em casa. Eu já tive experiências de estar conversando com alguém e a pessoa está ali livre, leve, solta, fazendo algo e ali conversando. E a pessoa ali está conversando e tal. E ali de repente essa pessoa soltar uma frase. E ali eu tive a percepção de Deus, em Deus, de discernir aquilo ali. Opa, peraí, isso aqui não é ele que está falando não, é Deus que está falando. Já aconteceu isso com você, irmã Raquel? Já. E agora eu te pergunto aí, você que está aí do outro lado, já aconteceu isso com você? Se aconteceu, coloca aqui nos comentários que eu quero ler. Pasmem todos vocês, isso já aconteceu. E não foi uma vez, 2 vezes, foram algumas vezes. Às vezes você está orando rumo a um objetivo, aí você encontra alguém e ele para conversar 5 minutinhos, ou então é uma conversa informal, né? Nesse rol sem ser igreja, porque dentro de um ambiente chamado igreja, Deus está falando a todos os momentos, né? Então a voz, a segunda voz é a voz de Deus. Mas Raquel, como que eu posso ouvir a voz de Deus? Mais uma forma que eu posso aqui te dizer. Primeiro é a palavra. Segundo, está orando, clamando, ligado em espírito, né? E tá ali, andar em espírito, tá ligado no espírito e pedir o dom do discernimento de espírito. E a terceira voz que eu quero aqui falar nesse vídeo é a voz da serpente, no qual o texto que eu havia falado aqui anteriormente, no início desse vídeo. Por isso que é bom nós estarmos ligados em espírito, porque existem algumas características na voz dessa serpente que nos faz perceber sorrateiramente a sutileza dela. Você vê que Eva estava lá no seu local, no jardim, e a serpente, ela é astuta. E ela vai lá e começa a conversar, porque a serpente, ela fala. Mas Raquel, a serpente, ela fala? Fala. Assim como eu falei aqui para todas vocês, amada igreja, assim como eu falei aqui para todas vocês, a voz de Deus, né? E eu me lembro de um fato muito curioso, que eu estava com um familiar, e o familiar fazendo algo aqui, falou algo, peraí, isso aí é Deus falando. E assim também, com a voz da serpente, se nós estivermos ligados e ligadas em Deus, iremos perceber que aquela voz já não é mais a pessoa, você já não está conversando mais com a pessoa. Mas a pessoa ali deu uma brecha, porque crente, e aqui eu não estou falando de cristão, eu estou falando de crente,
Estou falando de crente mesmo, porque cristão já é outro nível. O ser, procurar ser cristão é outra dimensão. Mas o crente, aquela pessoa que teoricamente está ali, mas que de repente nós não sabemos, é um joio no meio do trigo. Só Deus é quem sabe. E esses ou essas pessoas são muitas das vezes usados e utilizados pela serpente. E a voz da serpente, ela é uma voz muito sedutora, muito atraente. É uma voz que muitas das vezes ela fala, ou ele, né? Pode ser um homem ou uma mulher dando legalidade. Mas, Raquel, como que a pessoa dá legalidade? Através de pecados, né? Às vezes a pessoa está sendo usada ali pelo inimigo e nem a pessoa tem ciência que ela está sendo usada pelo inimigo. Tem isso, irmã Raquel? Tem. E eu vou te mostrar na Bíblia. Porque aqui, irmãs, eu falo na Bíblia. Não falo de achismos, não. Então, a voz da serpente, uma das características da voz da serpente é que ela vai se utilizar da autoconfiança sua. A voz da serpente, ela vai fazer com que você confie em si mesmo, em detrimento da dependência em Deus. Por isso, nós nunca podemos depender 100% de nós mesmos, ou seja, da nossa autossuficiência, confiar no nosso poder humano. Não, nós precisamos depender da graça e da misericórdia de Deus. Por quê, irmã Raquel? Porque nós somos falhos. Nós somos fracos. Um dos maiores erros de Sansão foi ele ter confiado na sua força humana em detrimento da dependência de Deus. Quando Dalila vai falar, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, ele pensou que ele iria sair como antes, porque ele estava confiando na sua força humana. Nós somos fracos, nós somos débeis, nós somos vulneráveis. Davi, ele vai falar, Senhor, me socorre, Senhor, me livra. E um dos sucessos e várias vitórias que Davi teve, ele errou muito. Mas quando você vai olhar a trajetória frente a exércitos inimigos, é porque Davi, ele sempre dependia de Deus. E era algo tão divino e tão sobrenatural que ele teve o inimigo, muitas das vezes, Saul nas mãos dele, mas ele não fez justiça com as suas próprias mãos. Ele dependeu de Deus, que Deus ia tomar frente nisso aí. Então, uma das características de você discernir a voz da serpente é você analisar a fala da pessoa, a fala, o discurso da pessoa vai remeter para a sua autoconfiança, para a sua fortaleza em detrimento da dependência de Deus. A voz da serpente, alguém me pergunta assim, mas irmã Raquel, uma pessoa que está estimulando a gente quando a gente está entristecido, cabisbaixo, e vem alguém dar uma injeção de ânimo, irmãs, é diferente. De repente, nesse caso, é um incentivo, um estímulo, mas ele não vai apelar para o ego e nem para a vaidade. A diferença está aí. Uma pessoa, ela pode até te estimular,
dar uma injeção, né, de ânimo, de repente, assim, né? Mas essa fala, esse discurso nunca vai ressaltar e inflar o teu ego e nem despertar a sua vaidade. Aí é que está a diferença. A Bíblia vai dizer, né, por exemplo, uma voz de estímulo, uma voz agradável. A Bíblia vai dizer que uma boa palavra o alegra. Às vezes a pessoa está um pouco meio triste, meio cabisbaixo. Como é que é? Então, levanta e tal. Deus é contigo, né? Deus vai agir e tal. Isso é uma voz de estímulo para animar a pessoa. Uma boa palavra o alegra. Agora, a voz da serpente, na voz da serpente, ela vai inflar o teu ego, ela vai querer com que você se incha, ela vai querer te tirar do propósito, da dependência de Deus. Vai fazer com que você se torne vaidoso ou vaidosa e você acreditar na sua dependência humana. Sabe que antes de falar aqui das palavras de Jesus, falando da voz da serpente, irmãs, eu me recordo, como eu citei aqui da voz de Deus, eu me lembro de algumas vezes eu ouvir a voz da serpente. Irmã Raquel, algumas vezes. Pelo que eu tô me lembrando aqui, eu já me lembro aqui de umas três situações, né? Duas falas com uma mesma pessoa, né? E essa pessoa é um instrumento do inimigo, né? É um joio, digamos assim. Por isso que precisamos ter o dom do discernimento, que você começa a discernir essas vozes e não se deixa levar pela aparência, pelo status, pelo falso brilho, né? Porque quem brilha mesmo é quem tem o Espírito Santo. Né? Brilho mesmo é o brilho do Espírito Santo. Então, eu me lembro de uma fala, eu estava com uma pessoa bem assim do meu lado, né? Eu não vou citar nomes, mas olha a fala da serpente, olha a fala da serpente. Eu estava pensativa, reflexiva com algumas situações que Deus havia me mostrado, revelado, falado comigo, e Deus estava assim descortinando. E esse é um favorecimento quando você tem uma vida de oração com Deus, que Deus ele mostra as claras, Deus ele fala e ele cumpre aquilo que ele fala. Então eu estava vendo, né, as situações acontecerem e eu me lembro que eu estava, né, em um determinado lugar com uma pessoa e essa pessoa, olha a voz da serpente, e eu estava assim pensando, olhando e ligada com Deus, né? Aí a pessoa falou assim: Raquel, você é forte. Aí eu pensei, eu sou forte? Aí eu ouvi, filtrei e olhei para a pessoa e ali eu vi claramente o inimigo falando. O inimigo, a pessoa dando vazão mesmo. É a voz da serpente. O inimigo fala. Fala, irmã Raquel, fala. Você é forte. Irmãs, Provérbios vai dizer, nós não somos fortes, não. Forte é a graça de Deus na nossa vida. Esse negócio de, não, eu sou forte, eu vou lá, vou enfrentar o pecado, vai cair, mas vai cair. Se não é Deus livrar, se não é Deus ter misericórdia. Aí, isso é apenas um exemplo.
E vários outros exemplos, né? Que eu não posso dar aqui nesse momento maiores informações. Então é necessário, irmãs, é necessário nós estarmos com os nossos ouvidos alinhados com o Espírito Santo. Muito cuidado com os elogios, muito cuidado com os elogios. A Bíblia vai dizer que cada um é provado pelo elogio que recebe. Muito cuidado, você que prega, que leva uma palavra na igreja. Tô me lembrando aqui de outra voz da serpente. Muito cuidado com os elogios. Muito cuidado. Eu me lembro uma vez de eu ministrar uma palavra e Deus me usou tremendamente naquela palavra. Eu não me esqueço desse dia, foi em Jó. E ali da igreja que eu era, não é essa igreja não, da outra igreja que eu era uma irmã, né? E ela bateu assim no meu ombro, aquela irmã, ela nem... E eu me consagrava, eu me consagro, irmãs, para levar a palavra. A irmã bateu assim no meu ombro, né? E Deus me usou pela misericórdia dele naquela palavra. E eu amo aquela palavra de Jó, irmãs. E ela bateu assim no meu ombro, no ombro, eu desci, já estava no térreo assim da igreja, né, no pátio lá da igreja lá fora. E aquela irmã, né, que a gente nem tinha assim muita liberdade, muita intimidade, ela bateu no meu ombro assim, a irmã Raquel, ela é mais alta, né? E ali ela fez um elogio, que eu olhei assim bem dentro do olho dela, eu vi que não era ela. Por que é tão perigoso o elogio? Porque o ser humano, nós temos a tendência de acreditar naquilo dali e achar que foi a nossa capacidade humana. E ali, irmãs, isso entristece o Espírito Santo de Deus. João Batista ele vai dizer que ele cresça e que eu diminua. O nosso fracasso começa quando nós achamos que não é mais o Espírito Santo, mas que é a nossa capacidade humana. E a obra sem o Espírito Santo, a missão sem o Espírito Santo, a igreja sem o Espírito Santo, ela não avança no seu propósito, que o propósito é almas. Então o elogio, muitas pessoas caem, homens e mulheres de Deus caem, porque toma aquele elogio, o elogio entra no coração. Aí entra o ego, entra a soberba, entra a altivez, entra ele, ela, e ali Deus ele sai. Aí lá no Apocalipse, Jesus ele vai falar, eis que estou à porta e bato. Então, são apenas algumas circunstâncias, algumas situações que irá nos fazer entender e discernir a voz da serpente, que ela vem de diversas formas. Ela é astuta, ela é cuidadosa, ela vai inflar o ego, vai inflar, ressaltar a vaidade, em detrimento do Espírito Santo. Uma grande prova disso também é sobre a vida de Pedro. Olha como é que Pedro vai dar vazão ao inimigo, Satanás. E uma outra coisa, irmãs, normalmente essas falas, as pessoas que dão legalidades, não são pessoas que estão longe de nós, não. São pessoas, muitas das vezes, que estão próximas de cada um de nós. Não é quem está longe, não. É acima de qualquer suspeita. Pedro estava do lado de Jesus, era um dos discípulos. E ali Pedro vai chamar Jesus. Pedro não era convertido 100%. Tem muita gente que está do nosso lado, se não, quem sabe, até nós mesmos. E aí eu puxo a reflexão, né, para cada um de nós. Porque Pedro estava ali andando com ele, sendo discipulado por ele, e não era. Pedro vai chamar Jesus à parte. Olha como é que ele dá ouvido à serpente, o mal. E muitas das vezes, nós precisamos, irmãs, ter atitude como Jesus teve. É porque nós ficamos ali com medo de magoar a pessoa, de entristecer a pessoa. Porque, como eu disse, a pessoa às vezes está dando brecha, está dando legalidade e a pessoa nem está sabendo. Irmã Raquel,
E, irmãs, Pedro vai chamar Jesus e vai começar a repreendê-lo à parte. Assim que está na Bíblia Sagrada. Senhor, tenha piedade de ti, Senhor. O Senhor vai morrer? Olha só, irmãs, olha só. Olha até a forma. Ele não deve ter falado, você vai morrer, o Senhor vai morrer. Que não. Normalmente a voz da serpente é aquela voz. Senhor, vem cá. O Senhor vai morrer? Senhor, não faça uma coisa dessa. Olha só, irmãs. Tenha piedade de ti. Olha só, irmãs. Olha a sutileza. Olha a nuance. Olha o envolvimento. Olha o cenário montado e a serpente, ó. Na voz de Jesus. 100% homem, 100% Deus, passou pelo deserto, jejum e oração. Ele sendo homem e sendo Deus, ele jejuou. Para isso nós precisamos jejuar, para desmascarar essas serpentes. A serpente não é feia, não, a serpente é bonita. A serpente é sedutora. A serpente tem uma voz de manteiga, ela é suave. Muito cuidado. Senhor, tenha piedade de ti, Senhor. Não foi assim não, deixa eu fazer certinho. Ele falou assim, eu vou ensinar. Senhor, tenha piedade de ti, Senhor. O Senhor vai morrer? Não, Senhor. Tenha compaixão de ti, Senhor. Foi assim, irmã Raquel? Foi assim. Jesus olhou para ele e falou, coisa que eu e você precisamos pedir coragem para fazer, para ter. Arreda-te de mim, Satanás. Porque, irmãs, irmã Raquel, por que a gente não fala? Muitas das vezes nós não falamos porque nós queremos ser políticos. A palavra certa é essa. Mas às vezes em nome de uma política, ou do bom senso, da educação, sair de fora o íntimo é de cada um. Mas Raquel, como que você age? Eu ouço filtro de cirno, que é a voz da serpente, eu não falo nada. Eu não falo nada. Irmã Raquel, você não fala? Porque infelizmente eu ainda estou entrando nessa aí da política. Como assim, irmã Raquel, política? Você ouve, discerne, você não vai entrar ali num caso com a pessoa, né? Mas você vê que é o inimigo, como algumas vezes aconteceu. Mas coisa boa, e eu tô pedindo a Deus coragem, Deus já tá me dando coragem, que eu vou repreender na cara dura. Arreda-te de aqui, Satanás. A pessoa vai levar um susto. Irmãs, porque a pessoa parece que tá ali anestesiada. Olha Pedro querendo seduzir Jesus para desviá-lo do propósito, porque ele veio nessa terra com propósito de morrer e de ressuscitar ao terceiro dia. A voz da serpente, ela quer te desviar do propósito. Então, irmãs, o título desse vídeo é isso, né? A voz da serpente eu já dei características, a voz de Deus eu já dei algumas características, a voz do eu, né? Quais são as vozes que mais você tem ouvido? Coloca aqui embaixo, né? A voz de Deus é pura, é pacífica, ela transmite paz, tá bom? Que Deus abençoe. E eu tô programando, né, algumas coisas sobre saindo do vale, para você que quer sair do vale de uma depressão, de uma ansiedade, você que não tá conseguindo de repente aí na sua casa, arrumar a casa, você que precisa de um renovo de Deus, eu vou deixar um link aqui embaixo para você que quer sair do vale agora em janeiro, tá bom? Vou deixar o link do grupo aqui embaixo. Paz.